Olá, viva o nosso muito boa tarde. Já está no ar a edição de quinta-feira do África Hoje. Acompanhe a seguir os destaques. Mais de 50 meninas em Burkina Faso encontram-se em estado crítico após mutilação genital. No Quênia, ONU pede maior proteção a pessoas com albinismo. A África do Sul é o país africano mais afetado pela guerra comercial entre a China e os Estados Unidos da América. E começamos com a Etiópia, onde o governo restabeleceu esta quarta-feira o acesso às comunicações móveis para quase 4 milhões de residentes da capital do país. A interrupção deste serviço, incluindo a internet, aconteceu depois dos distúrbios que causaram 58 mortos. As autoridades etíopes não deram uma explicação oficial sobre o motivo do corte das comunicações na cidade de Addis Abeba, que durou quase 3 dias, embora não ser a primeira vez que se recorre a estas medidas, quando se registram alguns descontrolos ao nível social do país. Estima-se que mais de 50 milhões de usuários de telefones celulares na Etiópia naveguem a página web, em grande parte ou exclusivamente através dos seus telefones. Além de 58 mortos, a violência étnica no final de semana no interior da cidade de Addis Abeba fez mais de 10 mil deslocados. Dias anteriores, a capital etíope viveu confrontos entre citadinos e jovens das áreas étnicas circundantes que afluíram à cidade para assinalar o regresso dos líderes exilados da Frente de Libertação de Oromo. Este movimento tem estado a lutar durante anos pela autodeterminação do maior grupo étnico da nação, os Oromos, do qual é oriundo o atual primeiro-ministro Abiy Ahmed. Desde que assumiu o poder, Abiy levantou o estado de emergência, libertou prisioneiros políticos e líderes de grupos proibidos, incluindo a Frente de Libertação de Oromo, abrindo assim o caminho para o regresso dos seus líderes ao país. Mais de 50 meninas foram hospitalizadas esta semana no Burkina Faso após terem sido vítimas de mutilação genital, prática que é proibida desde 1996. As vítimas têm entre 5 e 7 anos e foram submetidas a um tipo de mutilação que passa pela extração tanto do clítoris como de parte dos lábios vaginais. Os crimes aconteceram na região de Kaya, a cerca de 100 quilómetros a norte da capital do Burkina Faso. Algumas meninas foram internadas no hospital regional local e outras 40 no hospital protestante de Chipre, em Ouagadougou, segundo a imprensa. 30 pessoas foram detidas por suspeita de terem realizado ou permitido a realização do crime. As penas para elas podem variar entre os 6 meses e os 3 anos de prisão, segundo o Código Penal do Burkina Faso. Cerca de 75 em cada 100 meninas e mulheres do Burkina Faso foram mutiladas, num país em que 9 em cada 10 são a favor desta prática, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Embora a mutilação genital feminina esteja a diminuir, estima-se que pelo menos 200 milhões de meninas e mulheres de 30 países foram submetidas a este procedimento em todo o mundo, principalmente em África e na Ásia. Os togoleses vão às urnas em dezembro deste ano para a realização das eleições legislativas, autárquicas e o referendo da Constituição do país. O presidente da Comissão Eleitoral Independente anunciou a realização dos 3 atos eleitorais, que foi uma surpresa para a oposição, uma vez que o referendo não foi amplamente discutido e as últimas eleições autárquicas no país datam de 1985. A não realização de eleições locais no Togo nos últimos anos fez com que as cidades fossem administradas por pessoas nomeadas pelo Presidente da República. A emenda à Constituição, que será submetida a referendo, prevê a limitação de 2 o número de mandatos presidenciais no Togo.
A emenda à Constituição atual do Togo limita a 2 o número de mandatos presidenciais. Esta reforma foi, entretanto, boicotada pela oposição, que exige a imediata implementação desta limitação. Uma coligação de 14 partidos políticos da oposição togolesa que organizou as marchas de protesto nas principais cidades do país para exigir a denúncia do presidente Faure Gnassingbé havia negado a realização de eleições parlamentares antes do fim do ano, temendo por alegada fraude no atual contexto de crise. O anúncio da realização dos 3 atos eleitorais é, por isso, uma surpresa no Togo, já que o referendo não foi amplamente discutido e as últimas eleições locais no Togo datam de 1985. O presidente está no poder desde 2005, após a morte do seu pai, que governou este pequeno país da África Ocidental durante 38 anos. A não limitação dos mandatos presidenciais poderá permitir-lhe concorrer às eleições presidenciais de 2020 e 2025. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, anunciou na passada quinta-feira reformas profundas no Serviço Nacional de Polícia. O objetivo é melhorar a segurança do país. Tais reformas envolvem a estrutura, o comando, o controle e bem-estar dos efetivos. Falando aos altos oficiais da polícia em Nairobi, o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, disse que as reformas vão esclarecer e simplificar o comando e o controlo, aumentando a responsabilidade e o desempenho das forças da ordem no país. Devemos eliminar a sobreposição e a duplicação de funções para reorganizar a estrutura de comando do Serviço Nacional de Polícia em conformidade com o Ato Nacional de Polícia de 2011. O presidente, que recebeu um relatório da Comissão sobre a reforma nas forças da ordem, disse que a medida visa tornar a polícia num serviço respeitado, ao invés de uma força temida. O relatório apresenta uma série de medidas que visam unificar a polícia no Quênia. A Inspeção-Geral, assim como o Serviço Nacional de Polícia, devem também começar a ter uma nova estrutura de comando e implementar o programa de reorganização com efeito imediato. Analistas defendem que as reformas serão bem-vindas para os agentes mais jovens que tradicionalmente viviam em casas congestionadas e sem opção. Os oficiais da polícia queniana vão assim passar a receber um subsídio para poderem viver em locais de sua escolha. O Uhuru Kenyatta disse ainda que toda a corporação vai receber formação para corresponder à nova estrutura e funções, tendo acrescentado que as reformas vão moralizar os agentes de segurança, melhorando as suas condições de trabalho. O Quênia foi instado recentemente por uma especialista das Nações Unidas a reforçar a proteção às pessoas com albinismo. O Quênia é um dos países africanos com elevado nível de violência contra esta comunidade por motivos de superstição. Uma perita independente das Nações Unidas para os Direitos Humanos instou recentemente o Quênia a fazer mais para proteger as pessoas que vivem com albinismo no país. Igbonuosa Ero, da Nigéria, é albina. Chegou ao Quênia no passado dia 7, onde esteve em visita de trabalho por 10 dias. No ano passado, 7 casos de ataques contra pessoas com albinismo foram registados no Quênia. O país fez progressos significativos na resposta a esses ataques, mas ainda tem muito a fazer para garantir justiça às vítimas. Daniel Shizia é um residente de Nairobi que nasceu com esta condição genética, o que significa que ele não possui melanina para colorir a pele. Anos de escolas especiais deram à Shizia confiança para enfrentar o mundo. Ele trabalha agora para a Sociedade de Albinismo do Quênia, defendendo os direitos de outras pessoas como ele. Shizia também tem uma filha de 7 anos, nascida com albinismo, e todos os dias ele vive preocupado com a sua segurança. Vive com medo de que ela possa ser atacada. Em certas comunidades da África, partes do corpo albino são um bem precioso. Alguns acreditam que têm propriedades curativas especiais, crenças que colocam pessoas albinas em risco.
Quando você anda por aí, algumas pessoas chegam perto de você e dizem: você sabe que vale dinheiro, podemos levá-lo para a Tanzânia e ser vendido por lá. Sentimos-nos tão inseguros que nem sequer podemos andar à noite. Durante a sua visita, a perita das Nações Unidas descobriu muitos casos de ataques a albinos, onde os perpetradores ou receberam uma sentença leve ou não foram culpabilizados pela lei. Segundo ela, a escala de ataques continua a ser uma grande preocupação. Na minha vinda para o Quênia, eu trazia apenas 7 relatórios e pensei, que incrível, apenas 7. Mas hoje, depois de entrevistar as pessoas, concluí que há muitos casos não registados. Para as vítimas de ataques, o acesso à justiça é difícil. Embora o Quênia tenha feito grandes progressos no fornecimento de itens básicos, como protetores solares e serviços de saúde, muito mais há a ser feito para atender a população albina do país. Vamos lidar com firmeza em relação a quaisquer casos de discriminação ou ataques que nos forem relatados. Na verdade, a maioria deles são casos criminais. Ao comprometer-se em disponibilizar uma soma anual de $1 milhão, o Quênia mostrou a sua preocupação em melhorar a vida das pessoas que vivem com albinismo. No futuro, o governo deverá intensificar os seus esforços na consciencialização da sociedade para que todas as pessoas com albinismo possam usufruir dos direitos e liberdades a que têm direito. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, disse esta terça-feira que o seu governo não se vai apressar à reintrodução de uma moeda local antes que sejam discutidos os fundamentos económicos do país. O primeiro discurso sobre o Estado da Nação e que marcou a abertura da primeira sessão do 9º Parlamento, o presidente do Zimbábue disse que o regime de duplas moedas introduzidas em 2009 permanecerá em vigor até que os fundamentos econômicos negativos sejam corrigidos. Para resolver a escassez de moeda estrangeira que afetou a importação de bens, Mnangagwa disse que o governo havia negociado linhas de crédito no valor de $500 milhões americanos para atender às exigências da moeda estrangeira para as empresas e o desembolso dos fundos começará nesta semana. O deputado do partido ZANU-PF, Sapo Maliwazira, descreve aspectos importantes do discurso do presidente à nação. Eu acho que um dos maiores desafios que a indústria vem enfrentar no nosso país tem sido a falta de linhas de crédito, a falta de apoio financeiro internacional em termos das suas atividades empresariais. Assim, qualquer linha de crédito internacional ajudará a revitalizar as indústrias do país e comércio internacional. E acho que é este o aspecto muito importante que Sua Excelência mencionou. Os comentários de Mnangagwa colocaram aparentemente obstáculos às reformas monetárias propostas pelo novo ministro das Finanças, Ntuli Nkube, que havia dito anteriormente que eliminaria rapidamente as notas dos títulos. As pessoas devem aceitar a nota obrigatória, porque a partir de hoje não mudamos a nota. Elas devem aceitá-la. O ministro das Finanças acrescentou ainda que o governo não estava apenas a trabalhar nas reformas económicas mais amplas, destinadas a resolver os problemas cambiais, mas também na redução do gasto excessivo do governo e tem sido apontado como responsável por muitos dos problemas macroeconómicos do país. Em essência, o lado fiscal também é um fundamento da parte monetária. Portanto, se vamos ter reformas no setor monetário, também precisamos de reformas no lado fiscal. O que quero dizer é reduzir o déficit orçamental, baixá-lo para um único dígito tão depressa quanto possível e também adotar uma abordagem orçamental que sempre leve em conta uma abordagem de médio prazo. Portanto, devemos estar claros onde queremos estar daqui a 3 anos em termos dos nossos saldos fiscais, controlando as despesas e certificando-nos de que, do lado das receitas, ampliamos a base tributária. O governo do Egito elevou as tarifas até 60% em centenas de produtos importados. Trata-se do segundo aumento em menos de 3 anos. A medida visa defender a produção nacional. Os bens de consumo como sacos, leite para bebês, cerâmica, granito para pisos e roupas, assim como eletrodomésticos, têm uma faixa tarifária de 20% a 60%.
No entanto, as tarifas sobre medicamentos, matérias-primas para certas indústrias e bens essenciais de consumo não serão alterados. As roupas finas e os aparelhos elétricos aumentaram em 40% a 60% para proteger o mercado local, porque temos empresas nacionais que produzem produtos similares aos importados. Os seus preços também aumentaram 40% a 60% recentemente. O governo egípcio está a fazer reformas econômicas destinadas a conter as despesas e reduzir o déficit orçamental. O corte aos subsídios e o aumento de tarifas ocorrem anualmente no país que, embora tenham aumentado os preços de alguns produtos importados, o movimento foi elogiado pela maioria dos especialistas. Há mais de 2 anos, com as duras reformas econômicas, as importações restringiram-se a evitar a drenagem de moeda forte. O último aumento tarifário está a criar um equilíbrio no mercado, apoiando as indústrias locais. Tudo coincide com os esforços do Estado para reduzir as importações e aumentar as exportações. Os carros elétricos foram os únicos produtos que viram uma redução nas tarifas. O governo do Egito está a incentivar a venda destes carros no mercado para reduzir o consumo de combustível importado. O governo egípcio diz que não haverá mais aumentos de tarifas em 2018, mas cortes maiores de alfândega e subsídios em energia são esperados no próximo ano como parte de um plano de austeridade de 5 anos lançado em 2014. A principal economia africana, a África do Sul, é o país do continente mais afetado pela subida das taxas de juro e as tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos da América. O receio é que o contágio se espalhe para outros países africanos como o Quênia, a Nigéria, o Egito, a Zâmbia e as Ilhas Maurícias. As agências de dotação financeira alertaram esta semana que a volatilidade do mercado emergente vai continuar por algum tempo se os Estados Unidos da América prosseguirem com a subida das taxas de juros e com as tensões comerciais com a China. A África do Sul é a economia mais atingida em África e o único país a registrar uma saída líquida de capital este ano. A África do Sul tem incorrido num déficit em conta corrente e isso vem com alguns fluxos de saída. O país tem também recebido grandes entradas de capital nos últimos anos. Há agora temores de que o contágio possa espalhar-se para outros mercados emergentes. Os países africanos, onde as reservas monetárias são mais baixas do que a dívida externa, foram surpreendidos por esta turbulência. Assim, países como Quênia, Nigéria, Ilhas Maurícias, Egito, Zâmbia e Gana vão também sentir um pouco desta turbulência. Portanto, para quem preferir investir nos mercados emergentes da África, estamos a ver que os investidores acreditam que o risco neste continente será maior. Analistas económicos admitem uma recessão técnica na África do Sul, país que se prepara para uma polémica reforma agrária em plena guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a persistência da volatilidade nos mercados emergentes. Está atualizada a informação para hoje. Voltamos amanhã com outras notícias. Até lá, boa tarde. Olá, viva, boa tarde. Já está no ar o África Hoje, o programa que o mantém atualizado sobre as novidades do continente de berço. Acompanhe a seguir o que reservamos para si em destaque. Na RDC, Tribunal Penal Internacional confirma a condenação de Jean-Pierre Bemba por suborno de testemunhas. A África do Sul vai formar mais polícias para conter a criminalidade violenta. Reabertura de túmulos estimula turismo no Egito.
Mais uma vez, boa tarde. O Tribunal Penal Internacional confirmou nesta segunda-feira a sentença de 1 ano de prisão e multa de 300 mil euros a Jean-Pierre Bemba por suborno de testemunhas. No entanto, o ex-vice-presidente da República Democrática do Congo não vai retornar à prisão por ter cumprido a sua sentença. Jean-Pierre Bemba já havia sido condenado no caso de suborno a 14 testemunhas durante o seu julgamento por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Mas uma Câmara de Apelações ordenou em março passado que se repetisse o processo para encontrar vários erros. A acusação tinha pedido 5 anos de prisão, mas na sentença pronunciada esta segunda-feira, considera-se que o crime de obstrução da justiça cometido por Bemba e os seus advogados não merece uma penalidade maior. O ex-vice-presidente congolês não será novamente preso porque os juízes deduziram parte dos 10 anos que passou em detenção em Haia. Bemba havia sido condenado em primeira instância a 18 anos de prisão por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, mas a sentença foi anulada em junho passado por uma Câmara de Apelações que lhe concedeu liberdade provisória. Agora resta saber se a sentença de hoje tem consequências na República Democrática do Congo. Bemba regressou a Kinshasa em agosto e apresentou a sua candidatura para as eleições presidenciais de 23 de dezembro, mas foi-lhe rejeitada pela Comissão Eleitoral devido às acusações que ainda pesam sobre ele em Haia. A Etiópia e a Eritreia marcaram passos para uma paz duradoura ao assinarem neste domingo mais um acordo de paz, o segundo desde julho passado. A Etiópia e a Eritreia assinaram este domingo na Arábia Saudita um acordo histórico de paz na presença do rei Salman, do príncipe herdeiro Mohammed Ben Salman e do secretário-geral da ONU, António Guterres. 20 anos depois do conflito armado que opôs os dois países entre 1998 e 2000, que causou cerca de 80 mil mortos e 18 anos de Guerra Fria, foi assinado o acordo destinado a consolidar a reconciliação e reforçar a estabilidade na região do Corno de África. O conteúdo do documento ainda não foi divulgado. A Arábia Saudita, mas também os Emirados Árabes Unidos, que dispõem de uma base militar em Assab, na Eritreia, têm boas relações com a Etiópia, contribuíram para esta reaproximação histórica. Mas o presidente reformador etíope, Abiy Ahmed, eleito em abril, foi o principal promotor do acordo de paz assinado ontem em Jeddah com o primeiro-ministro eritreu Isaías Afwerki. Trata-se do culminar de um processo desencadeado em junho com a declaração do presidente etíope que queria paz e a 9 de julho em Asmara, capital da Eritreia. Neste dia foi assinada uma declaração comum determinando o fim oficial da guerra entre os dois países e a retoma de relações. Seguiu-se a reabertura das respectivas embaixadas em Addis Abeba e Asmara. O restabelecimento de ligações aéreas, relações comerciais e linhas telefónicas entre os dois países, bem como a reabertura dos postos fronteiriços ocorrida na passada terça-feira. A Eritreia, antiga província da Etiópia, tornou-se independente em 1993, após 30 anos de luta armada contra o poder etíope, e a guerra de 2 anos entre os dois países foi despoletada em 1998 pela indefinição dos limites fronteiriços, particularmente em torno da cidade de Bam, contestada por ambos, e pelo desejo da Etiópia ter acesso ao mar. Em 2000, no final da guerra, o primeiro-ministro eritreu Isaías Afwerki e o então presidente etíope assinaram um acordo de paz na Argélia que nunca foi respeitado. Em 2002, uma comissão da ONU determinou que Bam ficasse com a Eritreia, mas a Etiópia não reconheceu esta decisão e manteve as suas tropas na região até o anúncio em julho pelo presidente etíope Abiy Ahmed que ia respeitar o acordo de 2000 e a decisão da ONU de 2002. O Ministério do Interior da África do Sul decidiu formar mais polícias para enfrentar o alarmante aumento da taxa de criminalidade em todo o país. A decisão foi tomada durante o Encontro Nacional sobre Prevenção da Criminalidade e Violência.
A cimeira teve como objetivo ajudar a encontrar estratégias de combate ao crime, depois de as estatísticas de criminalidade de 2017 a 2018, divulgadas na passada terça-feira, terem mostrado um quadro sombrio. A taxa de homicídios aumentou, assim como o número de casos de violência contra mulheres e crianças, o que é particularmente alarmante para os governadores da África do Sul. O alto nível de violência contra mulheres e crianças na África do Sul é particularmente alarmante. Também sabemos que as estatísticas criminais foram divulgadas há 2 dias. É um facto de que nem todos os crimes são denunciados e devemos incentivar o nosso povo que parece ter perdido a cultura de denunciar e está desesperado. Na busca de soluções para o problema, o Ministério do Interior da África do Sul apelou à sociedade em geral para unir-se aos homens e mulheres da Farda Azul para conter a criminalidade no país, enfatizando que a questão só pode ser resolvida através da cooperação. O Ministério do Interior da África do Sul instou outras partes interessadas, como o setor privado, a participar do combate contra este flagelo. O número de especialistas em combate ao crime fez parte do encontro para partilhar estratégias de sucesso, tendo ressaltado a necessidade de trabalhar com outras partes interessadas da sociedade. Prevenção significa a atenção partilhada nesse campo ou nesse aspecto. Atenção partilhada entre o Estado e a sociedade civil. Este é um combate que não se pode fazer de forma isolada. Não pode fazer isso apenas com um grupo de pessoas. Precisa de um trabalho conjunto. Reunimos setores como o da educação, saúde, serviços sociais, meio ambiente e planeamento urbano dentro das cidades. A polícia desempenha apenas um papel que não é uma abordagem ampla para a segurança da comunidade e a prevenção do crime. O encontro foi também realizado para garantir a implementação das medidas sobre segurança e proteção adotadas pelo Ministério do Interior em abril de 2016, com o objetivo de abordar o crime e a violência e promover uma abordagem integrada da segurança na África do Sul. A população da capital zimbabuiana está preocupada com a propagação da cólera na capital do país. O balanço, de momento, é de mais de 30 mortos nas últimas semanas. O surto de cólera que afeta várias zonas de Zimbábue já causou 30 mortes, depois de, neste fim de semana, o vírus ter chegado à cidade de Bulawayo, a segunda maior do país. O surto foi detectado no passado dia 6 deste mês, nos subúrbios da cidade de Harare, com elevada densidade populacional, onde uma fuga nas canalizações terá contaminado a água dos poços comunitários. Harare, tal como outras cidades, não dispõe em muitas áreas de um sistema de água potável corrente, o que obriga os residentes a usarem poços não protegidos. Estamos com medo de que a doença chegue à nossa casa a qualquer altura. Estamos preocupados com a água, porque os tubos de esgoto estão a vazar e pode haver risco de contaminação. Até esta terça-feira foram relatados 5.400 casos de cólera nos principais bairros da cidade de Harare. No passado dia 11, as autoridades zimbabuianas declararam estado de emergência, proibindo concentrações nas ruas de Harare, assim como a venda ambulante de carne e peixe nas áreas afetadas. Uma medida que alguns residentes ignoram por tratar-se da sua única forma de subsistência. Ainda no Zimbábue, os agentes de negócios apelaram ao governo ajuda na promoção da produção nacional para aumentar as receitas de exportação e emprego para os zimbabuianos. O Zimbábue está a atravessar uma reviravolta econômica lenta, mas estável. Um longo caminho a percorrer para recuperar o seu status de celeiro da África Austral e conquistar uma posição de destaque na economia global. Os agentes de negócios de Bulawayo, o antigo centro industrial do país e a segunda maior cidade, pediram ao governo que encoraje e promova a produção nacional, particularmente na mineração e na indústria. Os empresários defendem que exportar produtos acabados pode aumentar as perspectivas econômicas do país, bem como garantir empregos necessários em toda a cadeia de valor. Precisamos adicionar valor às nossas matérias-primas e exportá-las como produtos acabados. Com isso, agregamos valor às nossas matérias-primas e criamos empregos.
disse um consultor de negócios, Charlie Nganawehe. Numa altura em que o país está a minimizar a atração de investimentos estrangeiros diretos e a melhorar o desempenho da indústria, os homens de negócios também mencionaram a necessidade de se apertar o cerco às operações das organizações não governamentais e combater a corrupção e a apropriação indevida de fundos. Precisamos nomear pessoas por mérito e não por questões políticas ou relacionamento com as pessoas incapazes, que devem ser demitidas imediatamente para que possamos reverter esta economia, disse Nganawehe. O governo do Zimbábue criou vários projetos com vista a restaurar Bulawayo como centro industrial, incluindo a exposição de investidores, campanhas de marketing e a atração de financiadores. O presidente queniano Uhuru Kenyatta justificou nesta sexta-feira que o impulsionar do imposto sobre o combustível é uma medida necessária para conter o déficit orçamental e reduzir o seu peso na despesa pública. O governo queniano enfrentou uma greve de alguns comerciantes de combustíveis quando anunciou o imposto sobre valor agregado de 16% em todos os produtos petrolíferos no dia 1 de setembro. O presidente Uhuru Kenyatta, que está a cumprir o seu segundo e último mandato, disse aos quenianos que a Constituição de 2010 aumentou substancialmente o custo com o aparelho de Estado. Desde então, bilhões de shillings foram alocados aos condados, uma prestação que se reflete hoje na melhoria da qualidade de vida dos quenianos, segundo o chefe de Estado. Os cortes orçamentais anunciados pelo governo visam essencialmente os gastos não essenciais, como as viagens domésticas e internacionais. O Quênia pretende conservar assim a sua posição de principal centro económico da África do Leste, um estatuto que exige boas práticas de governação, combatendo a corrupção. As autoridades da República Democrática do Congo anunciaram mudanças na indústria de mineração para melhorar as condições dos usuários finais. Uma das mudanças é o estabelecimento de zonas económicas em todo o país. O anúncio foi feito durante a conferência de mineração na província de Lualaba, no sudoeste da RDC. A conferência realiza-se 3 meses depois da introdução pelo governo de um novo código de mineração que aumentou os impostos para as empresas de mineração. A crescente procura pelo mineral usado na fabricação de baterias recarregáveis levou Cabo Mbanza e os seus colegas a trabalhar nesses locais nos arredores da cidade de Kolwezi. Esta região detém 50% a 60% das reservas de cobalto do mundo e é também rica em cobre. Comecei a trabalhar nas minas quando tinha 12 anos. Fui para a escola, mas não consegui um emprego. Os minerais, como o cobalto e o cobre, sustentaram a minha família, disse Cabo Mbanza. Segundo o Banco Mundial, cerca de 2/3 do cobalto mundial é produzido na RDC. Muitos residentes em Kolwezi dependem da mineração para a sua subsistência, mas agora os poços são perigosos e frequentemente acontecem acidentes devido à atividade extrema de escavação. Vários investidores estrangeiros na RDC juntaram-se em Kolwezi para uma conferência sobre a melhoria do setor da mineração no país. Queremos começar a nossa exploração e dar oportunidades de emprego ao povo congolês para melhorar a sua qualidade de vida, disse Murungazi Natarange, gerente de operações de Triven Mining Company. Enquanto o governo insiste que as novas regulamentações permanecerão, o presidente Joseph Kabila prometeu outras melhorias no setor de mineração da RDC. Damos as boas-vindas a todos vocês nesta conferência sobre minérios aqui em Kolwezi. Vamos garantir apoio aos nossos investidores estrangeiros para comercializar os nossos minerais no mercado internacional enquanto eu estiver no poder, disse o presidente Joseph Kabila. A indústria de mineração da RDC é a maior fonte de receitas de exportação do país, sendo dominada por empresas estrangeiras. Mineiros como Mbanza, que realizam a maior parte do trabalho, esperam que as mudanças anunciadas pelo presidente se traduzam em melhores salários e condições de trabalho. Vários locais da história milenar do Egito que permaneciam fechados foram abertos recentemente. O objetivo é estimular o turismo, uma das principais fontes de receitas do país.
Mehu foi juiz e chefe do Palácio Real durante a sexta dinastia egípcia. O seu túmulo demonstra como alguns antigos egípcios detinham títulos de deuses, que geralmente eram da linhagem da família real. Este local da civilização antiga do Egito está agora a ser restaurado e conta com uma nova imagem que está a atrair os turistas nacionais e estrangeiros ansiosos em aprofundar os seus conhecimentos sobre a história do Egito. Isso mostra a importância que as pessoas atribuem à tumba de Mehu. Ele era muito respeitado pela família real. O túmulo foi dedicado a ele, ao seu filho e ao seu neto. Arqueólogos também dizem que o túmulo foi o primeiro a mostrar que a alguns antigos egípcios poderiam ser atribuídos títulos dos deuses, uma honra geralmente exclusiva à linhagem da família real. No passado, as escavações na área haviam focado apenas um dos lados das duas pirâmides próximas, a pirâmide de degraus de Djoser e a de Unas, o último rei da quinta dinastia. Hoje gostaríamos de visitar o Túmulo do Sul. É um grande projeto que, finalmente, após anos de trabalho, será concluído até o final de 2018. As escavações vão continuar nesta região da capital egípcia e novas descobertas deverão expor outras revelações sobre o reinado dos faraós há mais de 4 milénios. Está tudo contado em termos de notícias sobre o nosso continente. Voltamos amanhã. Até lá. Olá, viva, boa tarde. Já chegamos para mais uma edição do África Hoje. Acompanhe os destaques. Inundações fazem mais de 100 mortos na Nigéria. No Egito, governo confisca bens da Irmandade Muçulmana. A arte africana conquista público em Londres. E começamos com a Nigéria, que está a enfrentar uma das piores cheias dos últimos anos, que fez até ao momento mais de 100 mortos em quase metade dos estados do país. Dois dos principais rios do país mais populoso da África transbordaram e as inundações provocaram mais de 100 mortos nas duas últimas semanas. As enchentes foram provocadas por fortes chuvas que caem sobre a Nigéria há 15 dias e atingiram sobretudo as áreas rurais mais vulneráveis. As inundações deixaram milhares de pessoas desalojadas e destruíram plantações no centro e sul da Nigéria. Ao todo, 12 estados da Federação Nigeriana estão afetados, principalmente o Níger, onde mais de 40 pessoas morreram. As autoridades já declararam estado de emergência, já que as novas inundações podem acontecer nos próximos dias. E a violência interétnica provocou 23 mortos no último fim de semana nos subúrbios da capital etíope, Addis Abeba. A polícia deteve 12 acusados de incitarem a violência, embora não tenha especificado o que desencadeou nos confrontos. O chefe da polícia da região do Oromo referiu que um grupo organizado cometeu uma série de assassinatos em Barawi, a oeste de Addis Abeba, do qual resultaram 23 mortos e mais de 800 deslocados. Segundo a mesma fonte, foram enviados para a região forças da ordem para evitar um agravamento da violência e 70 suspeitos foram presos.
O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed condenou veementemente os assassinatos e os atos de violência contra cidadãos inocentes e disse que estes ataques ameaçam a unidade e solidariedade do povo. A capital etíope é uma cidade multiétnica de 4 milhões de habitantes, localizada em plena região do Oromo, que registra um forte crescimento populacional e se expande gradualmente para além dos seus limites geográficos. No final de 2015, protestos sem precedentes contra o governo, liderados pelos Oromo, levaram à renúncia do antecessor de Abiy Ahmed no início de 2018. Os protestos foram desencadeados por um projeto de expansão do território da capital à custa da região de Oromo. Na Guiné-Bissau, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental pediu esta terça-feira aos atores políticos que respeitem o prazo das eleições legislativas marcadas para 18 de novembro, apesar dos atrasos da organização do escrutínio causado por uma crise política de 3 anos. A CDAO chegou a Guiné-Bissau esta terça-feira, um dia antes do início do recenseamento eleitoral marcado para quarta-feira, dia 19 de setembro de 2018. A Comissão Nacional Eleitoral e o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral da Guiné-Bissau pretendem recensear mais de 900 mil potenciais eleitores. Este processo começa precisamente com cerca de um mês de atraso, já que deveria ter início a 23 de agosto. Um primeiro lote de 150 kits de equipamento de registro eleitoral oferecidos pela Nigéria chegou este domingo a Guiné-Bissau e outros 50 deverão chegar nos próximos dias. E na Guiné Equatorial, a oposição exige a dissolução do governo depois da apreensão de milhões de euros no Brasil pertencentes ao vice-presidente da República. Na Guiné Equatorial, o líder da Convergência para a Democracia Social, Andrés Ezonondo, exigiu a dissolução do governo depois da apreensão de milhões de euros em dinheiro e joias no Brasil. A delegação que acompanhava o filho do presidente da República, Teodoro Nguema Obiang Mang Jr. O opositor Andrés Ezonondo disse que Teodoro Nguema Obiang Mang mostrou que está num sistema de corrupção na Guiné Equatorial. O dirigente da CPDS assinalou que não há nada na Guiné Equatorial porque a família do presidente no poder há 39 anos está a saquear o país. De acordo com o jornal brasileiro Estadão, além de 1,5 milhão de euros, Teodoro Obiang Mang, de 49 anos, também vice-presidente da Guiné Equatorial, que viajava num avião particular, transportava relógios de luxo cravados de pedras preciosas. O secretário da Embaixada da Guiné Equatorial no Brasil declarou em depoimento à Polícia Federal que o dinheiro se destinava a um tratamento médico do candidato à sucessão de seu pai. O diplomata acrescentou que, depois do Brasil, Teodoro Obiang Mang Teodorin seguiria para Singapura. As regras alfandegárias brasileiras apenas admitem a entrada no Brasil com um máximo de 10 mil reais em espécie, o que equivale a cerca de 3 mil dólares. A imprensa brasileira dá conta de que Teodorin é conhecido no Brasil por promover festas extravagantes e até por patrocinar uma escola de samba no Carnaval do Rio de Janeiro e de um bloco de Salvador da Bahia. O Comitê Estatal Egípcio, encarregue de confiscar e administrar os fundos e ativos dos membros do Grupo Irmandade Muçulmana, ordenou o confisco de dinheiro, bens e empresas pertencentes a líderes deste movimento islâmico. Os bens confiscados incluem aqueles de propriedade do presidente deposto Mohamed Morsi, do chefe da Irmandade Mohamed Bade e o seu vice Kariate El Shater. Os 3 líderes da Irmandade Muçulmana estão a cumprir uma pena de prisão por incitar a violência e o terrorismo. A decisão é baseada no artigo 22 de 2018, que deu a um comitê o poder de alocar todas as empresas pertencentes a 1.529 pessoas pertencentes à Irmandade Muçulmana, incluindo Mohamed Morsi e alguns outros líderes, disse o advogado Well Negan.
A lista anunciada pelo comitê revelou o imenso império de negócios que está a ser administrado pelo grupo islâmico. Os ativos confiscados incluem 118 empresas em vários setores, mais de 1.100 ONGs, mais de 100 escolas, cerca de 69 hospitais e centros médicos, além de 33 canais de notícias e sites, todos avaliados em 3,5 mil milhões de dólares americanos. O império da Irmandade Muçulmana inclui os grupos multibilionários da indústria alimentar do Egito. A Irmandade construiu o império com o dinheiro dos egípcios. Eles receberam doações do povo através das suas ONGs e organizações de caridade. Em vez de o dinheiro ir para os pobres, doentes ou idosos, como anunciado, eles iam para as companhias de fraternidade e para a economia. Os lucros e as receitas eram então usadas para financiar suas atividades, disse Karim Abdel, presidente da Academia Internacional de Formação e Desenvolvimento. O governo agora tem 3 opções em como lidar com esses ativos. Pode optar por fechar completamente os projetos, vendê-los ao setor privado ou criar um conselho para executar os projetos com toda a receita adicionada ao orçamento do Estado. Essas empresas serão administradas de maneira legal por um comitê especial estabelecido pelo Estado. Elas corrigirão todas as deficiências dessas instituições e as receitas serão alocadas aos canais legais. O comitê deixou claro que todos os trabalhadores manterão os seus empregos ou oferecer-lhes oportunidades de emprego alternativo, disse Negan. A repressão também inclui empresas listadas na Bolsa de Valores do Egito. A Bolsa de Valores não foi afetada pela decisão do tribunal. O mundo e os investidores estão confiantes na economia egípcia. Esta decisão realmente beneficiará a economia porque as atividades econômicas da Irmandade Muçulmana têm prejudicado o país, criando uma grande economia paralela que visa desestabilizar a sociedade, disse Abdel. Os especialistas esperam que mais ativos da Irmandade Muçulmana sejam revelados e confiscados no devido tempo. A Alemanha e a Argélia firmaram um acordo esta segunda-feira para o repatriamento de 3.700 imigrantes argelinos que estão em situação irregular no território alemão. O anúncio foi feito pela chanceler alemã Angela Merkel durante a sua visita oficial à Argélia. Em entrevista após uma reunião com o primeiro-ministro da Argélia, Ahmed Ouyahia, a chanceler alemã disse ter abordado com o governo argelino as formas mais eficientes de trazer de volta ao país aqueles que não têm direito a permanecer na Alemanha. A Argélia receberá de volta os seus cidadãos, sejam eles 3.000 ou 5.000. Enfrentamos uma batalha contra a imigração ilegal para o restante da comunidade internacional, sobretudo na nossa fronteira sul, para impedir a cada ano que 20 a 30 mil pessoas entrem e continuem os seus caminhos até à Europa, disse na ocasião o primeiro-ministro da Argélia. O acordo faz parte de uma lei aprovada em julho deste ano pela Alemanha que visa acelerar o processo de repatriamento e dos pedidos de asilo de cidadãos de Argélia, Marrocos e Tunísia por considerá-los como países seguros. Esta classificação permite que o governo alemão rejeite praticamente de forma automática tais solicitações. Organizações de defesa dos direitos humanos opõem-se à iniciativa da Alemanha por considerarem que casos de tortura e de violação da liberdade de expressão foram documentados nos 3 países. No final do encontro, Angela Merkel reuniu-se com o presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika. Esta foi a segunda presença da chanceler alemã ao continente africano em apenas 2 meses. Além da migração, questões econômicas e o terrorismo dominaram a agenda da chanceler alemã, segundo a imprensa oficial da Argélia. O governo nigeriano quer resolver o problema da poluição no país e lançou uma campanha de inspeção mais rigorosa em carros de alta emissão de gás que são considerados de risco à saúde das pessoas. De acordo com o relatório da Global Air do Instituto de Efeitos Contagiosos, a Nigéria tem a maior poluição do ar em África e o 4º no mundo. Emissões de automóveis têm sido descritas como uma das principais causas da questão da poluição do ar no país. Muitos nigerianos só podem comprar carros usados da América do Norte, Europa e alguns países da Ásia. A maioria destes veículos usados é suspeita de ter motores não fiáveis e sujos.
Estes veículos poluem a atmosfera com monóxido de carbono e dióxido de enxofre que, segundo os especialistas, podem ser prejudiciais à saúde das pessoas e ao ambiente. Para o homem, pode causar efeitos imediatos ou a longo prazo na saúde. A asma e as infecções respiratórias são as causas imediatas. E no longo prazo, pode causar cancro e afetar os principais órgãos do corpo. Para o ambiente, temos o que chamamos de efeito estufa, aumentando o aquecimento global, porque essas emissões de óxido são liberadas na atmosfera. Disse James Okedira, especialista em saúde pública. O governo nigeriano intensificou os esforços para proibir os veículos que emitem gases nocivos de efeito estufa nas estradas e os oficiais de inspeção têm autoridade para interpelar os veículos suspeitos. Os responsáveis dizem que a campanha visa educar as pessoas sobre os perigos à saúde humana e ao ambiente, mas admitem que vão passar a confiscar os carros que não atendam aos novos requisitos. O que estamos a tentar fazer é ter a certeza de que qualquer veículo que passe pela inspeção seja suficientemente aceitável para circular. Quando digo suficiente, é considerado em condições de circular. A emissão está dentro dos limites esperados, da mesma forma que outros componentes do veículo devem estar em boas condições. Disse Kalu Ematu, porta-voz do Escritório da Inspeção de Veículos. A Nigéria juntou-se a outros parceiros mundiais para apoiar o Acordo de Mudança Climática de 2017 em Paris, como um compromisso para reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa. No entanto, alguns especialistas acreditam que a situação econômica do país pode precisar melhorar rapidamente para permitir aos nigerianos comuns a capacidade de comprar veículos melhores que adiram aos novos padrões de emissões. A Feira de Arte de Londres, a maior do género no Reino Unido, foi visitada por milhares de pessoas, muitas delas atraídas pela cultura africana. As crianças tanzanianas serão as principais beneficiárias das obras leiloadas durante a Feira de Artes de Londres. A edição deste ano permitiu aos visitantes aprender mais sobre a arte tradicional africana e o património cultural do continente berço. Estas obras nunca foram registadas desde que foram feitas, por terem sido concebidas para uso pessoal em casa, como objetos particulares, por isso nunca foram registadas nem gravaram. Mas nós aprendemos que estes objetos são de facto parte da nossa história e que agora é hora de educar os nossos filhos, disse esta expositora do Quênia. E Josephine Kwakei é uma colecionadora do Ghana. Ela trouxe para esta feira alguns dos mais emblemáticos tecidos do seu país, com o objetivo de fazer lembrar a muitos presentes as suas origens. Alguns de nós estão perdidos. Nós nem sequer nos lembramos de onde viemos. Por isso, temos que ler livros e fazer algumas pesquisas. Mas eu acho que quando os meus pais eram jovens, eles iam para a escola e praticavam a sua dança ou faziam da sua cultura religião. Portanto, acho que os mais velhos devem fazer o mesmo e apoiar os jovens para que possam mostrar a nossa cultura ao mundo. Lançada em 2007, a exposição de Londres foi enriquecida com workshops de demonstração de arte e palestras sobre têxteis tribais, penteados e ornamentos étnicos. Este ano, o leilão dos colecionadores foi dedicado ao acesso à educação para crianças na Tanzânia. O dinheiro que foi levantado fará uma grande diferença para as crianças que não conseguiram concluir a escola primária porque os seus pais não podem pagar ou os professores realmente são mal pagos e ensinam muito mal. Foi um grande sucesso e com um grande impacto. As curtas-metragens e uma exposição fotográfica também foram apresentadas no evento de 5 dias e que este ano atraiu obras de mais de 20 galerias do mundo, com um particular realce para a cultura africana.
A cultura africana em destaque em Londres e é também o fecho deste programa de hoje. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Voltamos amanhã. Boa tarde. Olá, viva Nelson, muito boa tarde. Já está no ar a edição de quinta-feira do África Hoje. Acompanhe a seguir os destaques. Mais de 50 meninas em Burkina Faso encontram-se em estado crítico após mutilação genital. No Quênia, ONU pede maior proteção a pessoas com albinismo. A África do Sul é o país africano mais afetado pela guerra comercial entre a China e os Estados Unidos da América. Começamos com a Etiópia, onde o governo restabeleceu esta quarta-feira o acesso às comunicações móveis para quase 4 milhões de residentes da capital do país. A interrupção deste serviço, incluindo a internet, aconteceu depois dos distúrbios que causaram 58 mortos. As autoridades etíopes não deram uma explicação oficial sobre o motivo do corte das comunicações na cidade de Addis Abeba, que durou quase 3 dias, embora não ser a primeira vez que se recorre a estas medidas, quando se registram alguns descontrolos ao nível social do país. Estima-se que mais de 50 milhões de usuários de telefones celulares na Etiópia naveguem a página web, em grande parte ou exclusivamente através dos seus telefones. Além de 58 mortos, a violência étnica no final de semana no interior da cidade de Addis Abeba fez mais de 10 mil deslocados. Dias anteriores, a capital etíope viveu confrontos entre citadinos e jovens das áreas étnicas circundantes que afluíram à cidade para assinalar o regresso dos líderes exilados da Frente de Libertação de Oromo. Este movimento tem estado a lutar durante anos pela autodeterminação do maior grupo étnico da nação, os Oromos, do qual é oriundo o atual primeiro-ministro Abiy Ahmed. Desde que assumiu o poder, Abiy levantou o estado de emergência, libertou prisioneiros políticos e líderes de grupos proibidos, incluindo a Frente de Libertação de Oromo, abrindo assim o caminho para o regresso dos seus líderes ao país. Mais de 50 meninas foram hospitalizadas esta semana no Burkina Faso após terem sido vítimas de mutilação genital, prática que é proibida desde 1996. As vítimas têm entre 5 e 7 anos e foram submetidas a um tipo de mutilação que passa pela extração tanto do clítoris como de parte dos lábios vaginais. Os crimes aconteceram na região de Kaya, a cerca de 100 quilómetros a norte da capital do Burkina Faso. Algumas meninas foram internadas no hospital regional local e outras 40 no hospital protestante de Chipre, em Ouagadougou, segundo a imprensa. 30 pessoas foram detidas por suspeita de terem realizado ou permitido a realização do crime. As penas para elas podem variar entre os 6 meses e os 3 anos de prisão, segundo o Código Penal do Burkina Faso. Cerca de 75 em cada 100 meninas e mulheres do Burkina Faso foram mutiladas, num país em que 9 em cada 10 são a favor desta prática, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Embora a mutilação genital feminina esteja a diminuir, estima-se que pelo menos 200 milhões de meninas e mulheres de 30 países foram submetidas a este procedimento em todo o mundo, principalmente em África e na Ásia. Os togaleses vão às urnas em dezembro deste ano
para a realização das eleições legislativas, autárquicas e o referendo da Constituição do país. O presidente da Comissão Eleitoral Independente anunciou a realização dos 3 atos eleitorais, que foi uma surpresa para a oposição, uma vez que o referendo não foi amplamente discutido e as últimas eleições autárquicas no país datam de 1985. A não realização de eleições locais no Togo nos últimos anos fez com que as cidades fossem administradas por pessoas nomeadas pelo Presidente da República. A emenda à Constituição, que será submetida a referendo, prevê a limitação de 2 o número de mandatos presidenciais no Togo. A emenda à Constituição atual do Togo limita a 2 o número de mandatos presidenciais. Esta reforma foi, entretanto, boicotada pela oposição, que exige a imediata implementação desta limitação. Uma coligação de 14 partidos políticos da oposição togolesa que organizou as marchas de protesto nas principais cidades do país para exigir a denúncia do presidente Faure Gnassingbé havia negado a realização de eleições parlamentares antes do fim do ano, temendo por alegada fraude no atual contexto de crise. O anúncio da realização dos 3 atos eleitorais é, por isso, uma surpresa no Togo, já que o referendo não foi amplamente discutido e as últimas eleições locais no Togo datam de 1985. O presidente está no poder desde 2005, após a morte do seu pai, que governou este pequeno país da África Ocidental durante 38 anos. A não limitação dos mandatos presidenciais poderá permitir-lhe concorrer às eleições presidenciais de 2020 e 2025. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, anunciou na passada quinta-feira reformas profundas no Serviço Nacional de Polícia. O objetivo é melhorar a segurança do país. Tais reformas envolvem a estrutura, o comando, o controle e bem-estar dos efetivos. Falando aos altos oficiais da polícia em Nairobi, o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, disse que as reformas vão esclarecer e simplificar o comando e o controlo, aumentando a responsabilidade e o desempenho das forças da ordem no país. Devemos eliminar a sobreposição e a duplicação de funções para reorganizar a estrutura de comando do Serviço Nacional de Polícia em conformidade com o Ato Nacional de Polícia de 2011. O presidente, que recebeu um relatório da Comissão sobre a reforma nas forças da ordem, disse que a medida visa tornar a polícia num serviço respeitado, ao invés de uma força temida. O relatório apresenta uma série de medidas que visam unificar a polícia no Quênia. A Inspeção-Geral, assim como o Serviço Nacional de Polícia, devem também começar a ter uma nova estrutura de comando e implementar o programa de reorganização com efeito imediato. Analistas defendem que as reformas serão bem-vindas para os agentes mais jovens que tradicionalmente viviam em casas congestionadas e sem opção. Os oficiais da polícia queniana vão assim passar a receber um subsídio para poderem viver em locais de sua escolha. O Uhuru Kenyatta disse ainda que toda a corporação vai receber formação para corresponder à nova estrutura e funções, tendo acrescentado que as reformas vão moralizar os agentes de segurança, melhorando as suas condições de trabalho. O Quênia foi instado recentemente por uma especialista das Nações Unidas a reforçar a proteção às pessoas com albinismo. O Quênia é um dos países africanos com elevado nível de violência contra esta comunidade por motivos de superstição. Uma perita independente das Nações Unidas para os Direitos Humanos instou recentemente o Quênia a fazer mais para proteger as pessoas que vivem com albinismo no país. Igponuosa Ero, da Nigéria, é albina. Chegou ao Quênia no passado dia 7, onde esteve em visita de trabalho por 10 dias. No ano passado, 7 casos de ataques contra pessoas com albinismo foram registados no Quênia. O país fez progressos significativos na resposta a esses ataques, mas ainda tem muito a fazer para garantir justiça às vítimas. Daniel Shizia é um residente de Nairobi que nasceu com esta condição genética, o que significa que ele não possui melanina para colorir a pele.
Anos de escolas especiais deram à Xísia confiança para enfrentar o mundo. Ele trabalha agora para a Sociedade de Albinismo do Quênia, defendendo os direitos de outras pessoas como ele. Xísia também tem uma filha de 7 anos, nascida com albinismo, e todos os dias ele vive preocupado com a sua segurança. Vive com medo de que ela possa ser atacada. Em certas comunidades da África, partes do corpo albino são um bem precioso. Alguns acreditam que têm propriedades curativas especiais, crenças que colocam pessoas albinas em risco. Quando você anda por aí, algumas pessoas chegam perto de você e dizem: "Você sabe que vale dinheiro. Podemos levá-lo para a Tanzânia e ser vendido por lá." Sentimos-nos tão inseguros que nem sequer podemos andar à noite. Durante a sua visita, a perita das Nações Unidas descobriu muitos casos de ataques a albinos, onde os perpetradores ou receberam uma sentença leve ou não foram culpabilizados pela lei. Segundo ela, a escala de ataques continua a ser uma grande preocupação. Na minha vinda para o Quênia, eu trazia apenas 7 relatórios e pensei, que incrível, apenas 7. Mas hoje, depois de entrevistar as pessoas, concluí que há muitos casos não registados. Para as vítimas de ataques, o acesso à justiça é difícil. Embora o Quênia tenha feito grandes progressos no fornecimento de itens básicos, como protetores solares e serviços de saúde, muito mais há a ser feito para atender a população albina do país. Vamos lidar com firmeza em relação a quaisquer casos de discriminação ou ataques que nos forem relatados. Na verdade, a maioria deles são casos criminais. Ao comprometer-se em disponibilizar uma soma anual de $1 milhão, o Quênia mostrou a sua preocupação em melhorar a vida das pessoas que vivem com albinismo. No futuro, o governo deverá intensificar os seus esforços na consciencialização da sociedade para que todas as pessoas com albinismo possam usufruir dos direitos e liberdades a que têm direito. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, disse esta terça-feira que o seu governo não se vai apressar à reintrodução de uma moeda local antes que sejam discutidos os fundamentos económicos do país. O primeiro discurso sobre o Estado da Nação e que marcou a abertura da primeira sessão do 9º Parlamento, o presidente do Zimbábue disse que o regime de duplas moedas introduzidas em 2009 permanecerá em vigor até que os fundamentos econômicos negativos sejam corrigidos. Para resolver a escassez da moeda estrangeira que afetou a importação de bens, Mnangagwa disse que o governo havia negociado linhas de crédito no valor de $500 milhões americanos para atender às exigências da moeda estrangeira para as empresas e o desembolso dos fundos começará nesta semana. O deputado do partido ZAPF, Sapo Manuazira, descreve aspectos importantes do discurso do presidente à nação. Eu acho que um dos maiores desafios que a indústria vem enfrentar no nosso país tem sido a falta de linhas de crédito, a falta de apoio financeiro internacional em termos das suas atividades empresariais. Assim, qualquer linha de crédito internacional ajudará a revitalizar as indústrias do país e comércio internacional. E acho que é este o aspecto muito importante que Sua Excelência mencionou. Os comentários de Mnangagwa colocaram aparentemente obstáculos às reformas monetárias propostas pelo novo ministro das Finanças, Ntuli Nkube, que havia dito anteriormente que eliminaria rapidamente as notas dos títulos. As pessoas devem aceitar a nota obrigatória, porque a partir de hoje não mudamos a nota. Elas devem aceitá-la. O ministro das Finanças acrescentou ainda que o governo não estava apenas a trabalhar nas reformas económicas mais amplas, destinadas a resolver os problemas cambiais, mas também na redução do gasto excessivo do governo e tem sido apontado como responsável por muitos dos problemas macroeconómicos do país. Em essência, o lado fiscal também é um fundamento da parte monetária. Portanto, se vamos ter reformas no setor monetário, também precisamos de reformas no lado fiscal. O que quero dizer é reduzir o déficit orçamental, baixá-lo
para um único dígito tão depressa quanto possível e também adotar uma abordagem orçamental que sempre leve em conta uma abordagem de médio prazo. Portanto, devemos estar claros onde queremos estar daqui a 3 anos em termos dos nossos saldos fiscais, controlando as despesas e certificando-nos de que, do lado das receitas, ampliamos a base tributária. O governo do Egito elevou as tarifas até 60% em centenas de produtos importados. Trata-se do segundo aumento em menos de 3 anos. A medida visa defender a produção nacional. Os bens de consumo como sacos, leite para bebês, cerâmica, granito para pisos e roupas, assim como eletrodomésticos, têm uma faixa tarifária de 20% a 60%. No entanto, as tarifas sobre medicamentos, matérias-primas para certas indústrias e bens essenciais de consumo não serão alterados. As roupas finas e os aparelhos elétricos aumentaram em 40% a 60% para proteger o mercado local, porque temos empresas nacionais que produzem produtos similares aos importados. Os seus preços também aumentaram 40% a 60% recentemente. O governo egípcio está a fazer reformas econômicas destinadas a conter as despesas e reduzir o déficit orçamental. O corte aos subsídios e o aumento de tarifas ocorrem anualmente no país que, embora tenham aumentado os preços de alguns produtos importados, o movimento foi elogiado pela maioria dos especialistas. Há mais de 2 anos, com as duras reformas econômicas, as importações restringiram-se a evitar a drenagem de moeda forte. O último aumento tarifário está a criar um equilíbrio no mercado, apoiando as indústrias locais. Tudo coincide com os esforços do Estado para reduzir as importações e aumentar as exportações. Os carros elétricos foram os únicos produtos que viram uma redução nas tarifas. O governo do Egito está a incentivar a venda destes carros no mercado para reduzir o consumo de combustível importado. O governo egípcio diz que não haverá mais aumentos de tarifas em 2018, mas cortes maiores de alfândega e subsídios em energia são esperados no próximo ano como parte de um plano de austeridade de 5 anos lançado em 2014. A principal economia africana, a África do Sul, é o país do continente mais afetado pela subida das taxas de juro e as tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos da América. O receio é que o contágio se espalhe para outros países africanos como o Quênia, a Nigéria, o Egito, a Zâmbia e as Ilhas Maurícias. As agências de dotação financeira alertaram esta semana que a volatilidade do mercado emergente vai continuar por algum tempo se os Estados Unidos da América prosseguirem com a subida das taxas de juros e com as tensões comerciais com a China. A África do Sul é a economia mais atingida em África e o único país a registrar uma saída líquida de capital este ano. A África do Sul tem incorrido num déficit em conta corrente e isso vem com alguns fluxos de saída. O país tem também recebido grandes entradas de capital nos últimos anos. Há agora temores de que o contágio possa espalhar-se para outros mercados emergentes. Os países africanos, onde as reservas monetárias são mais baixas do que a dívida externa, foram surpreendidos por esta turbulência. Assim, países como Quênia, Nigéria, Ilhas Maurícias, Egito, Zâmbia e Gana vão também sentir um pouco desta turbulência. Portanto, para quem preferir investir nos mercados emergentes da África, estamos a ver que os investidores acreditam que o risco neste continente será maior. Analistas económicos admitem uma recessão técnica na África do Sul, país que se prepara para uma polémica reforma agrária em plena guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a persistência da volatilidade nos mercados emergentes. Está atualizada a informação para hoje. Voltamos amanhã com outras notícias. Até lá, boa tarde.